Eu tô aqui na casa do Vinícius e do Vitor para mostrar para vocês a evolução da reforma dessa casa alugada. Aquela bagunça que vocês estão vendo ali, ó, atrás, já são todos os móveis que estão chegando aqui. Eu tô na cozinha, os eletros estão aqui também. Mas eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês a quantidade de soluções, de ideias de pintura que a gente está usando aqui. Ó, tem arco, tem círculo, tem parede degradê, pintura setorizada, meia parede, boiserie. Quando tudo estiver pronto é óbvio que eu vou mostrar para vocês, mas nesse vídeo eu vou focar na pintura. Vou começar mostrando esse ambiente aqui que sim, não está pintado de branco. Tem esse teto maravilhoso aqui, ó, de madeira, óbvio que a gente vai deixar. E não está pintado de branco, está pintado de off-white. E eu vou te dar um exemplo muito simples de por que a gente não pode menosprezar o poder do off-white. Quando a gente tem uma casa toda pintada de branco e a gente quer deixá-la mais aconchegante, por exemplo, à noite, o que a gente faz? A gente acende uma lâmpada um pouco mais amarelada, acende aquele abajur que tem uma cúpula de tecido, né, para criar aquele climinha. E durante o dia, o que a gente faz para deixar uma casa toda pintada de branco, mais aconchegante, quando a gente não tem o controle da luz, né? Porque toda a luz que está entrando dentro do ambiente é a luz natural, a luz do dia. O que a gente faz? A gente pinta de off-white. Substitui aquele 100% branco que reflete 100% da luz que está entrando dentro do ambiente por um branco mais sujo, um branco mais apagado, que vai dar mais ou menos aquele mesmo efeito de luz aconchegante que a gente consegue com a iluminação artificial à noite. Existem vários tons diferentes de off-white. Existem offs mais beges, offs mais cinzas, com um pouquinho de verde, com um pouquinho de rosa. Isso vai depender muito da sua decoração. Aqui, a nossa decoração ela vai ser muito natural, vai ter muito fibra natural, muito verde, muito terracota. Então a gente quis puxar esse off, deixar ele um pouco mais bege, um pouco mais natural. Quase como se fosse assim uma areia, sabe? Bem clarinha. Uma outra coisa interessante dessa sala aqui é que todas as paredes já estavam revestidas, né? Foram feitas com esse tijolo, que também já estava pintado de branco, né? Eles não estavam na cor natural terracota, mas que ajuda também a deixar o ambiente mais aconchegante, porque a própria textura do tijolo já faz uma sombra na parede, né? Que impede que toda a luz que entre aqui seja 100% refletida. E tem bastante luz entrando nesse ambiente, apesar do nosso forro ser de madeira. A gente tem essa iluminação aqui, ó, que vem do sótão, e a gente tem bastante janela. Atrás dessa bagunça aqui, dessa montanha de móveis, tem janela. Aqui, ó, onde vai ficar a televisão, tem janela também. E a gente tem essa porta que dá para a área externa. Tá vendo? Ó, traz bastante luz para o ambiente. A gente integrou também, né, a sala com a cozinha. A gente quebrou uma meia parede que existia aqui. Então, com isso, a gente consegue também fazer com que a luz natural que vem dessa porta e da janela da cozinha entrem aqui mais na nossa sala. A gente percebe que a parede realmente não está pintada de branco quando a gente se aproxima aqui do rodapé, que é branco, e aí sim a gente vê, tá vendo, ó, a diferença do rodapé, que é 100% branco, e da parede, que tem um tom um pouquinho mais escuro. Agora eu estou no escritório do Vinícius, que tem uma meia parede um pouco diferente. Aqui a gente vai combinar papel de parede com pintura. Essa parte do quarto que ainda está branco, não foi pintado na verdade, vai ser revestida com esse papel de parede aqui, ó, que é um papel estampado com essas bananeiras. E aí, para fazer o acabamento entre o papel que vai aqui, ó, do rodapé até essa faixa amarela, a gente fez uma faixa dupla com duas cores. Como que a gente escolheu essas cores? A primeira cor que a gente escolheu, na verdade, foi esse rosa aqui. Ele é um tom exatamente igual ao fundo do papel de parede que eu vou colocar aqui. E aí a gente escolheu um tom um pouco mais escuro de rosa e depois um amarelo, justamente para deixar assim bem tropical, bem colorido, exatamente como ele queria. Aliás, eu uso pra caramba esse recurso de pintar o restante do ambiente, né? Aquelas paredes que não foram revestidas com papel, com uma cor que tem exatamente o mesmo tom do fundo do meu papel, né? Às vezes o papel ele tem um fundo meio off-white, né? Um branco meio sujo, meio bege, meio cinza, tons claros, né? Não estou falando de tons escuros. E isso dá um efeito muito legal, porque dá uma unidade entre o papel e o ambiente.
Muitas vezes parece que a parede, quando a gente usa, por exemplo, um painel de parede, não um papel, foi pintada e não está revestida com papel. Isso graças à semelhança do fundo com o restante do ambiente. Agora eu estou no quarto de hóspedes e aqui a gente usou um recurso que é esconder portas e janelas que não têm a mesma cor do ambiente, né? Mimetizá-las no meio da pintura, às vezes você não quer chamar tanto atenção. A gente tem aqui no quarto essa janela aqui, ó, em formato de arco, tá vendo? E ela é um super ponto focal. Ela vai deixar de ser, mas ela ainda é. Porque ela tá exatamente aqui, ó, tô na porta de entrada, aqui guarda-roupa, aqui vai ficar a nossa cama. A gente optou aqui nesse projeto por não pintar as portas e as janelas. Elas já estavam nesse tom aqui de bege. E aí o que a gente fez? A gente escolheu um tom muito parecido para pintar uma faixa que tem exatamente a mesma altura da minha janela, essa faixa aqui do meio. E aí, na paleta das cores, a gente escolheu um tom um pouco mais escuro para pintar o peitoril, a parte de baixo, e um tom mais claro para pintar a parte de cima. É importante, quando você quer fazer o degradê, você escolher esses tons dentro dessa mesma paleta, dentro dessa mesma filipeta aqui da cartela, justamente para conseguir esse efeito de degradê. Quanto mais faixas você fizer, mais esse degradê vai ser suave. Aqui nesse quarto a gente quis fazer mesmo uma parede degradê, mas deixando mais evidenciado então essas listras. Quarto do Vitor e do Vinícius, e a gente vai fazer aquele boiserie que eu já fiz em outros projetos, e a gente está aqui numa etapa perfeita para eu explicar para vocês como é que a gente faz. Eu acho que essa solução aqui funciona demais, fica muito legal. Primeiro, boiserie, o que é? É uma palavra em francês que significa decorar com madeira. Bois é madeira em francês. Então era uma técnica de revestir toda a parede com madeira. Conforme foi passando o tempo, ao invés de revestir com madeira, a gente foi adaptando para outros materiais, né? Foi usando laminado, por exemplo, mais recentemente, pintando também essa madeira. O efeito que a gente quer aqui é um boiserie pintado com esse tom meio mostarda, meio doce de leite. Só que a gente não vai revestir toda a parede, pelo contrário, a gente está revestindo a parede só com essas ripas brancas. Então o que a gente fez foi o seguinte: primeiro a gente pintou a meia parede, a gente já pintou também o rodapé na cor que a gente queria. Depois de instalar o rodapé, sobre o rodapé, a gente começou a instalar essas ripas aqui, que são ripas de poliestireno, né? Essas daqui tem 3 centímetros, né? É um cordão. E a gente foi fazendo o desenho. Então a gente colocou sobre o rodapé, colocamos aqui na altura que a gente queria. Aqui tá dando mais ou menos, se não me engano, acho que 1,40. E depois, a cada 50 centímetros, a gente instalou uma régua vertical. O que ele está fazendo agora aqui é lixando, é dando um acabamento, né, para essas réguas que foram colocadas. Tá vendo? Olha, tá maciando e tá lixando, para daí a gente pintar as réguas da mesma cor que a gente já tinha pintado o fundo. Quando tiver isso tudo pronto, a sensação é de que a gente revestiu toda essa parede aqui, né, com um painel pintado dessa cor. E na verdade a gente usou pouquíssimo material para conseguir esse efeito. Agora eu estou no outro bloco da casa, uma edícula, e aqui a gente vai ter esse ambiente, que vai ser uma academia de ginástica, mas também é a entrada para o escritório do Vitor e também para o estúdio. O Vitor, bom, alguém ainda não conhece o Vitor, né? Todo mundo conhece o Vitor. Se você ainda não conhece, segue o Vitor aqui no YouTube também, os melhores vídeos, os mais engraçados, os mais divertidos. Segue ele no Instagram também. Enfim, o Vitor grava todos os conteúdos dele em casa, usando os fundos, usando os ambientes. Então, para a gente era muito importante também que os fundos fossem interessantes, não só coloridos, mas que também criassem perspectivas legais. E aqui em cima vai ter o escritório do Vitor e também um estúdio onde ele vai gravar com chroma key, com tudo isso. Mas vamos falar aqui da academia de ginástica. Sabe aquele elemento, um pilar, uma viga, ou se não uma escada que te incomoda dentro do ambiente? Quando eu cheguei aqui, essa escada era isso. Primeiro que a gente não vai trocar o revestimento dela, essa cerâmica. A gente aqui nesse piso vai colocar um piso sobre piso, um piso emborrachado por conta dos aparelhos de ginástica. Mas essa escada me incomodava. E quando acontece isso, você faz o seguinte: ou você tenta disfarçar, ou você assume e leva o desenho dela para o ambiente inteiro, que foi exatamente
aquilo que a gente fez aqui. Bom, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi buscar uma cor muito parecida com essa cerâmica, né, para esse bege não ficar aparecendo, que é a cor do fundo desse ambiente, que é esse bege bem clarinho. Ele vem aqui para o teto também, ele está aqui, ó, aqui é um banheiro desse ambiente, essa parede do fundo aqui, ó, atrás do espelho, e nessa parede aqui também. E aí, a partir do desenho dessa escada, a gente começou a fazer alguns estudos de geometria. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir um tom para pintar todo esse bloco aqui, inclusive essa entrada aqui do banheiro. Então, a gente conseguiu criar essa caixa aqui, ó. A gente ainda vai fazer uma tampinha ali que vai ter a mesma cor. E aí a gente pegou a mesma altura de espelho e de pisada e começou a desenhar, passar esse desenho para outras superfícies do ambiente, o teto, as demais paredes. Então aqui a gente usou essa cor um pouco mais flamingo, assim, um pouco mais pêssego. Aí aqui embaixo a gente fez essa faixa e a gente usou os arcos aqui também. A gente fez um arco numa cor bem suave. Essa cor aparece de novo nesse círculo. E aí, para brincar um pouco com o arco, ó, que a gente fez, a gente colocou um outro arco aqui do outro lado, né, na parede oposta, refletindo esse arco aqui onde eu tô, de espelho, né? A academia de ginástica precisa de espelho. E tem arco pintado nas paredes em outras direções também, ó. A gente colocou um arco nesse tom mais amarelo, o arco passa aqui por cima e termina aqui. Com essas pinturas, a gente conseguiu criar tridimensionalidade para o ambiente, né? Vários efeitos visuais. A escada ela não é mais a coisa principal do ambiente, a gente, pelo contrário, tirou partido dela, sim, né, do desenho dela, mas criou visuais muito mais interessantes que o ambiente não tinha antes. Esse lugar também é um lugar importante porque ele é um lugar de passagem entre a casa e os ambientes que estão lá em cima depois da escada, que é o escritório do Vitor e também o estúdio de gravação. O escritório do Vitor, um dos ambientes que eu mais curti, e aqui a gente usou 5 cores. A gente optou por uma pintura bem setorizada aqui. Primeiro a gente construiu essa caixa aqui, ó, em volta da janela. Essa janela aqui, ela já tá na madeira natural, a gente manteve. Então a gente criou essa caixa que tem essa largura aqui, ó, exatamente a mesma largura dessa parede, dessa porta. Então a gente criou essa caixa aqui porque é debaixo dessa janela que vai ficar a mesa de trabalho. Então isso vai configurar um pouco essa área aqui como a área da escrivaninha. Essa outra meia parede que a gente fez aqui nesse ambiente vai ajudar a criar um estar. Aqui a gente vai ter um sofá, uma poltrona. Então a gente quis criar essa meia parede para dar mais esse conforto. Um outro tom de azul só ali na entrada da varandinha, um teto verde, e aí esse mostarda que a gente tem ali, ó, no sofá, ele continua desse lado, e o rosa que eu tenho desse lado aqui, eu também tenho desse lado, e ele entra aqui, ó, nesse espaço, nesse hall, que ali está o meu estúdio, onde a gente já instalou os espelhos, e aqui está aquela escada que dá acesso à academia de ginástica. A gente ainda tem esses 2 volumes brancos aqui, ó, né, enormes, que é esse guarda-roupa e também essa parede aqui. A gente não vai inutilizar esse ponto, a gente vai criar uma mini copa, né, era uma cozinha aqui antes, para esse escritório, um lugar para ele ter um suporte, para ter café, pode até lavar uma xícara, um copo se ele quiser. E a gente vai revestir isso aqui com painel e aqui, né, para a gente não precisar tirar a cerâmica, a gente vai sobrepor e a gente vai adesivar o guarda-roupa. Agora uma coisa importante, quando a gente faz pintura assim super setorizada, precisa de um executivo mesmo, porque são muitas medidas, a gente bateu essas medidas aqui, ó, e também a gente vai especificando o nome de todas as cores, porque é uma pintura complexa de fazer, então é importante que o pintor tenha todas as informações. Aqui tem mais, ó, imagens com medidas, aqui é o painel que a gente vai colocar, e aqui, ó, uma outra perspectiva do ambiente. E aí, gostou do vídeo? Bom, já sabe, se tiver alguma dúvida de como fazer essas pinturas que eu mostrei aqui, deixa nos comentários, deixa o like também, não esquece de se inscrever no canal e compartilha. Daqui a pouco essa casa tá pronta e eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Beijo!